Glória a Deus. Estamos aqui mais uma sexta-feira. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos deixar o nosso videozinho de sempre, né? Hoje, essa sexta-feira, nós vamos falar aqui num salmo bem conhecido, Salmo de Davi, mas é um salmo bem importante para nós meditar sobre ele. Porque se nós olhar a condição de Davi, a nossa condição, Davi sofreu muita perseguição, nós também somos perseguidos. Cada um no seu... Não veio tentação que não fosse humana. Se você aguenta mais do que eu, Deus suporta, você só pode suportar aquele ali, Deus deixa você passar só por aquele ali. E mesmo assim ele fica olhando você. Aonde ele vê que você não vai vencer, ele vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Assim é Deus. E Deus chamou Davi das malhadas, lá de trás das ovelhas, para ser rei. E ele sustentou Davi todo o tempo. E Davi nunca teve confiança nele mesmo. Quando ele vencia, ele dizia, a mão de Deus fez isso. Quando ele vencia, e porque era toda a vida, graças a Deus, ele nunca perdeu uma batalha, né? Mas chegou um momento que estava demais. Chegou um momento que ele tinha que externar o que estava no coração. Imagino eu, ele pegou a sua harpazinha lá e começou. E ele começou. Até quando, Senhor? Número 13. É bom a gente acostumar com isso, porque Salmo não tem capítulo, tem números. Números 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei enrelutando dentro de minha alma e com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até aqui ele só falava até quando, entendeu? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Amém? Que salmo maravilhoso é esse, né, meus amados, minhas amadas? Até quando nós vamos ficar desse jeito? Pensando que nós somos os únicos. Né? Até quando nós vamos ficar, não vamos encarar esse perigo de frente? Vamos ficar sofrendo angústia, dor e botando às vezes a culpa em Deus? A palavra de Deus diz que teve pessoas que venceu de várias maneiras na Bíblia. Mas aqueles que tinham consciência, o salmista diz que ele ia... O choro podia durar uma noite inteira, mas ele tinha consciência, ele sabia que a alegria vinha ao amanhecer. Você e eu, nós, estamos passando por coisas difíceis. Por isso, a minha mão escolheu esse salmo aqui. Mas eu creio que foi colocado numa votação espiritual entre todas as pessoas simples, de bom coração, que está aqui comigo, me acompanha de sempre. E a maioria que ganha no o voto secreto, quem ganha é quem tira mais. E esse Salmo 13 aqui foi o que tirou mais, para consolar a mim e a você. Eu também tenho meus dilemas, os meus problemas, e muitas vezes a gente chega até a pensar, até quando eu vou aguentar essa situação? Até quando as coisas vão assim, que nem a cantiga da perua, é de pior a pior?
Enquanto nós olharmos, meus amados e minhas amadas, enquanto nós olharmos com os olhos naturais, nós só vamos ver isso. Se eu for olhar para a minha vida no natural, eu não amanheço o dia amanhã, eu tenho certeza. Não amanheço conversando com você. Porque aí é sinal que eu entreguei os betos. Não dá para a gente ficar desanimado, tão desanimado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se enche dos preceitos de Deus, do amor de Deus, principalmente da sua lei, que ela indica para todos o bom caminho. Não é que uns pegam, outros não pegam porque não sabia, não. Todos cheguem ao conhecimento da verdade, é o propósito do coração de Deus. Muita coisa cabe a nós. E o que não cabe a nós, porque não podemos, Ele pode. Se você e eu estava triste até agora, olha só, não fique sozinho. Veja que tinha um rei que estava passando por problemas grandes. O meu problema, o teu problema, perto do problema dele, tenho certeza que não era nada. Porque ele podia não estar passando problema de enfermidade, como é o meu caso. Mas ele lidava com quantos pensamentos, com quantas cabeças, com quantas revoltas, com quantos que desejavam a morte dele, porque chamava ele de um rei mau, porque é o lado político. Não existe prefeito bom, governador bom. Não, é que nem quando morre. Quando a pessoa morre, pronto, tudo fica bom, santo ficou na hora. Prefeito, com muitos anos que ele foi prefeito de uma cidade, ele passa a ser bom. Mas ele já está enterrado. Né? Até quando, Senhor? Quando eu olho e vejo um homem como Davi falando isso, eu fico um pouco mais à vontade. Eu sei que, como diz o salmista lá, de Corá, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar a nosso favor. Você pode acreditar assim juntamente comigo? Se você pode, diga um amém, seja a hora que for que você está vendo essa mensagem, é bem na tua hora. Diga amém, eu creio. Já que você diz amém e eu creio, prova isso se você não tem Jesus ainda no teu coração. Como é isso, evangelista? Essa de ter Jesus. Sim, fala-se de se você tem Jesus no coração, é quando a gente faz uma confissão de público, dizendo que aceita Ele como único Salvador. Porque a maioria das pessoas gosta de Jesus, fala de Jesus, prega Jesus, mas tem outros deuses por trás, não vale. Tem uma idolatria, tem um crucifixozinho, tem uma medalhinha, tem um pedaço de papel escrito pelo não sei de quem. Isso não vale. Você tem que desapegar de tudo isso se você quer ser feliz na tua vida e vitorioso. E quando você gritar até quando, Deus vem com a providência. Deus veio com providência para Davi a todos os momentos que Davi necessitou. Ele chegou a passear por cima das árvores para ajudar Davi. Fazer barulho sem precisar de lutar, os inimigos se matavam tudo, um contra o outro, e Davi ia lá, além de estar vivo inteiro, ainda ficava com todos os despojos, isto é, com todos os bens materiais que aquele povo tinha. E olha que não era pouco, porque quando eles iam guerrear, era anos que eles passavam, e eles iam, uns tanto pilhava por aí, outros trazia mesmo mantimento, outros era sustentado, era político o negócio, por aqueles estados que queria passar melhor com eles, ia sustentando, levando. A gente vê isso na Bíblia, né? Até quando? Olha, esse até quando foi tão gostoso que eu lendo aqui eu sei que tem uma hora certa para tudo. Eu lendo isso aqui eu tenho certeza que Davi foi ouvido por Deus. E se ficou aqui é porque o Espírito Santo classificou esse salmo e trouxe ao nosso entendimento. Porque ele quer que eu e você, nós que estamos aqui agora,
Entendamos o que ele quis dizer. Porque Deus está nos abençoando agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Agora, uma coisa, se você não entregou sua vida para Jesus, o momento é esse. Confessa Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma. Você só precisa dele. Abre o teu coração, só precisa, ele está na porta do teu coração. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Alguém já disse, evangelista, isso aí é no contexto, você está tirando do contexto, isso aí é sobre as 7 igrejas. Ele disse que aquela igreja estava com Jesus de lado de fora. Sim, mas existe o literal e existe a figura. Os salmos são figuras também. E Jesus está à porta. Quando ele diz que a porta é estreita, ele é a porta e nós vamos ter que acertar com essa porta. Quando ele diz eu estou à porta, ele é que está na porta, mas por educação ele não entra. O diabo entra, mas Jesus não. Sem ser convidado não vai entrar. Convida Jesus para entrar na tua casa hoje. Eis que eu estou na porta e bato. Deus abençoe, ficou um pouco grande, mas é para honra e glória do nome do Senhor. Amém?